Bom, boa noite a todos. A gente está novamente aqui reunido aqui para o estudo do nosso livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente vai dar seguimento hoje com o capítulo 3, Equipagem Mediúnica. Então, vou começando a ler. Quem quiser interromper para fazer algum comentário, aí fica à vontade e depois a gente vai trocando, cada um vai lendo um pouquinho. Então, capítulo 3, Equipagem Mediúnica. Conhecemos a nossa equipagem mediúnica, disse o orientador. E, detendo-se ao pé do companheiro encarnado, que regia os trabalhos, apresentou. Este é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade, correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé. Consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam, na mente, um espelho cristalino retratando-lhes as instruções. Isso remete um pouquinho ao que a gente estudou no capítulo anterior, né, da necessidade de sintonia com a espiritualidade, né, para que o trabalho possa ser executado a bom termo, né? Logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem e, designando-a, explicou: Eis nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade, que prometeu brilhante futuro na expansão do bem. Excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos à ação. Né? Ele está falando aqui também do tipo de mediunidade, da mediunidade consciente e inconsciente. Né? Então, que ele faz essa observação, e a mediunidade consciente é um tipo de intercâmbio que facilita a ação, né, da espiritualidade, né, mais até que o médium inconsciente, porque até ele consegue controlar melhor esses fenômenos mediúnicos. Né? O médium, quando ele está consciente, ele, por exemplo, vê um espírito, às vezes um espírito inferior, quer se jogar no chão, quer fazer aquelas... Estando consciente, ele tem como dominar esses impulsos, né, do espírito. Quase rente, parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos presumíveis e informou: Esse é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais ampla experiência para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos a ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles. É aquilo que a gente está acabando de falar, né? Então, o médium que é consciente, que ele tem que tem uma mediunidade educada, ele tem como evitar esse tipo de manifestação, às vezes que pode botar em risco, né? Como ele depois vai falar aqui, a própria segurança física do médium, né? Nessas, às vezes, aquele médium que recebe um espírito inferior, se joga, se debate, né? Isso pode até causar algum trauma, algum dano ao médium. Então, a consciência do fenômeno mediúnico e da educação mediúnica, né, é importante. É isso que acho que ele está colocando aqui para a gente, né? Ele coloca ali que ele te compara a questão a forma como o indivíduo trabalha a sociedade como uma criança. A criança tem ingenuidade e responsabilidade ainda associada aos atos.
Então, está mostrando que um médium que não busca a responsabilidade do seu ato poderá causar mais danos a ele e a um trabalho, Eu trabalho. havendo a necessidade, que ele fala que todo médium deve ter, que são as cautelas de você aprender, né? Estudar, analisar, buscar compreender como é a sua mediunidade, como você pode explorar melhor e tudo mais. Fora que esses indivíduos que se desdobram com muita facilidade, sem conhecimento, às vezes eles ficam à mercê de entidades muito malignas, Sim. que sabem exatamente como fazer aí o roubo de energias. Às vezes esses indivíduos saem do seu transe sonambúlico adoecidos, porque perdem muita vitalidade do seu próprio fluido vital e do seu próprio ectoplasma, do seu magnetismo, e aí muitas vezes saem do transe adoecidos, porque não aprenderam aí a trabalhar com essa capacidade. Então, isso é um alerta importante, principalmente para quem aí tem mecanismos mediúnicos de desdobramento ou desdobramento sonambúlico. É o que ele coloca aqui, né? Comportando, fora da matéria dentro, comportando-se a maneira de uma criança comprometendo-nos à ação. Ou seja, a espiritualidade, além do trabalho, tem que se preocupar com o médium que está causando aquela dificuldade ali momentânea. Então, a importância que está falando da educação mediúnica, né? Movimentando-se algo mais, o assistente estacou diante de respeitável senhora, que se mantinha em fervorosa prece, e exclamou: apresento-lhes agora nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos, com admirável denodo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consorciara em tarefa de sacrifício. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais, a que não se rendeu e, lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava, acrisolou as faculdades medianímicas, né? Aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. É aquilo que o Flávio sempre coloca, né? Que a atividade mediúnica principalmente para a melhora do médium, né? Então, é importante essa visão, né? Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos, é abnegada servidora na construção de valores do espírito. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando, por isso, valiosa colaboradora de nossas realizações. Então, aqui é diferente daquele outro médium, né, que era menos preparado, vamos dizer assim, ela já tem uma condição melhor de educação mediúnica, de controle aí dessa mediunidade. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria e, repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com o que se faz menos acessível às forças da sombra, né? Então, com o próprio estudo, com a própria melhora moral, ela vai angariando uma condição melhor para si próprio, né? Ao mesmo tempo servindo de instrumento, né, para a ação da espiritualidade em favor também dos outros, né? Isso é um exemplo, Nilton. A gente lembra muito da Ivone Pereira, né? Quando ela relata a mediunidade, né, dela, que ela teve uma mediunidade muito conturbada.
E Tá me cortou, ouvindo? Flávio. Parou. Deu uma cortada aí. Voltou. Então, a mediunidade da Ivone Pereira, que a princípio é uma mediunidade muito conturbada. Conturbada, né? Está horrível a minha internet. Talvez se você tirar a imagem, Flávio, e colocar só o som, se estiver muito ruim. Então, vamos ver. Talvez às vezes melhor. Às vezes só com o som. Então, a mediunidade da Ivone Pereira, quando ela comenta que era muito conturbada, né? Ela precisava trabalhar, né? E conseguir, né? Fazer o que ela fez na última encarnação, porque ela demorou, né? Por ela ter sido suicida várias vezes, ela precisava realmente reafirmar aquele compromisso, né? E ela demorou, né? Ela demorou só nessa última encarnação como Ivone Pereira que conseguiu, né, dar um salto, né? Agora você imagina a tortura que deve ser, né? O pessoal acha que mediunidade é uma coisa boa. Você imagina você ficar vendo espíritos para tudo quanto é lado, conversando. Nossa, deve ser uma tortura. A clarividência, a clareaudiência, ela é muito complicada para você conseguir se ajustar, né? E para você conseguir fazer realmente com que essa mediunidade seja muito aprimorada, você tem que realmente buscar uma elevação do ponto de vista moral. Não você fica à mercê de uma gama de espíritos de condição ainda muito baixa, ou muito ignorante, ou muito inteligente, mais voltado às questões do mal, e você fica sujeito a eles, porque esses médios ostensivos, assim, eles têm um desprendimento de energia, magnetismo, ectoplasma muito grande. E se ele não trabalhar bem a questão moral, porque é a sua moral que vai fazer o bloqueio, a sua vibração em energias de fraternidade, de fraternidade, de amor, é que vai fazer o bloqueio de qualquer outra energia de nível mais baixo. Então, isso permite ao médium que conseguiu atingir esse nível fazer um trabalho de excelência, porque ele vai eliminando gradativamente as perturbações de vibrações negativas. Esses médios sofrem muito até de se ajustarem, porque eles são uma antena aberta. E antena aberta é tanto para o bem quanto para o mal, não tem jeito, não existe só mediunidade para o bem. A hora que você está com a antena ali ligada na sua mediunidade, encosta em você tudo. Então, você tem que aprender a trabalhar com a sua mediunidade, com o seu comportamento, com a sua moral, com a sua conquista, né? Conhece o verdadeiro espírito pelo desenvolvimento que ele tenta se impor, isso já Allan Kardec já falava, para que você possa ter aí uma mediunidade bem estruturada, né? Bem educada, bem organizada, e essas interferências das forças da sombra, como ele fala, passam a diminuir, porque ele fica cada vez menos acessível para eles. E muitos médios não entendem muito bem isso daí, porque não buscam estudar mais aprofundadamente sobre vibrações e energias, como nós estudamos em mecanismos da mediunidade, que mostram muito bem como funcionam os mecanismos vibracionais e energéticos no processo mediúnico. Isso até, Alexandre, é até simples de se entender, né? Porque, como você estava falando, a mediunidade é uma antena ligada. Se a gente considerar que a gente vive num mundo aqui de provas e expiações, aqui a nossa atmosfera espiritual ela é muito mais frequentada por esse tipo de espírito inferior. Então, se você não tiver uma educação mediúnica, um entendimento, um estudo em compreendendo o que é mediunidade, para tentar se melhorando, também se conectar com inteligências que estão num padrão vibratório melhor, a gente vai ficar o tempo todo à mercê desse tipo de coisa que é o nosso ambiente natural, né? Então, aí vai ficar esse sofrimento, né? Então, esse tipo de compreensão é importante para evitar esse sofrimento todo, né? Com certeza. Então, realmente, ao lado da irmã, alguém quer ler um pedaço? Quer ler um pouco? Não, vai firme. Estou gostando de ouvir sua voz, pode ir. Tá igual a do William Bonner. Realmente, ao lado da irmã... nem tanto. Menos, né? Realmente, ao lado da irmã, sob nossa vista,
fruíamos deliciosa sensação de paz e reconforto. Provavelmente, fascinado pela onda de alegria indefinível em que nos banhávamos, Hilário indagou: se extraíssemos agora uma ficha psicoscópica da dona Celina, a posição dela, como a estamos registrando, seria devidamente caracterizada. Aí ele está falando aqui já do capítulo 2 do psicoscópio, né? Aquilo que a gente estudou na última quarta-feira. Perfeitamente, elucidou Aulus de pronto. Assinalar-lhe-ia as emanações fluídicas de bondade e compreensão, fé e bom ânimo. Assim como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram nas formações de matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita, é possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam de cada ser. Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, de tristeza ou desesperação, e fixar-lhes a densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no porvir excepcionais atenções entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios estudados pelos cientistas que empenham em decifrar a constituição específica da luz. Então, ele está falando aqui... Olha, eu espero que ninguém chegue perto de mim com esse psicoscópio. Senão... mas, Alexandre, sabe o que eu estava pensando? Com o desenvolvimento da tecnologia no futuro, isso aí vai ser um instrumento até vai fazer parte da anamnese do exame físico, né? Então, você vai poder, através na medicina do futuro, né, através desse tipo de instrumento, você fazer uma análise até mais aprofundada das raízes dos problemas humanos, né, da condição energética daquela pessoa, que vai se refletir naturalmente nas doenças físicas, né? Então, na medicina do futuro, provavelmente, daqui a talvez alguns séculos, aí a gente começa, o médico isso vai fazer parte da instrumentação médica, né? Então, acho que é bem interessante essa colocação que ele fez aqui, né? Eu acho que não vai ser daqui a um século, não. Nós estamos chegando cada vez mais perto mais dessa rápido, situação, né? Em termos de análise, por exemplo, de eletromagnetismo, emanação eletromagnética do corpo, de acordo com as sensações, com os pensamentos, com os desejos. Isso está chegando cada vez mais próximo, né? Hoje nós temos aí toda a parte de tomografias baseadas em radioisótopos, né? Tomografia com emissão de fóton único, tomografia com emissão de pósitrons, né? Eu acho que não vai demorar tanto tempo, não. Talvez algumas décadas aí, né? Logo nós vamos chegar aí numa visualização energética, que o pessoal vai achar que é emanação do corpo, mas provavelmente não não, e vão entender que não é. Vão entender que exatamente, isso vai se refletir, se reflete no corpo, né? A gente vai ter condição de detectar doenças antes delas se manifestarem na matéria. O magnetismo já está mostrando isso, né? A dosagem eletromagnética já está mostrando que muitas vezes os vetores magnéticos, por exemplo, na eletroencefalografia, o vetor magnético ele se altera e a ressonância não mostra nada. Mais tarde, essa pessoa começa a desenvolver um tumor ou um processo inflamatório, alguma coisa, exatamente na direção do vetor magnético que estava acusando. Vai ser a medicina preventiva mesmo, né? Você vai conseguir detectar uma doença antes dela se manifestar no corpo físico. Isso é bem interessante. Depois de ligeiro intervalo, o assistente aduziu: uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos, e, através de semelhante auscultação, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Logo após, nosso orientador convocou-nos a exame detido, junto ao campo encefálico de irmã Celina, acentuando: em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. De certo, já possuem conhecimentos adequados em torno do aparelhamento orgânico, dispensando-nos atenção em particularidades técnicas sobre o vaso carnal. E afagando-lhe a cabeça pintalgada de cabelos brancos,
acrescentou: bastar-nos-á sucinto exame da vida intracraniana, onde estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Centrando a atenção através de pequenina lente que Aulus nos estendeu, o cérebro de nossa amiga pareceu-nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico, à disposição das células especializadas em serviços diversos a funcionarem como detetores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. O assistente observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise brilhava como um pequenino sol azul e falou, né? No caso aí está falando da pineal, né? Que é a glândula aí da mediunidade. Não nos convém relacionar minudescências relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral, com as quais se encontram vocês familiarizados nos conhecimentos humanos comuns. Nesse instante, reparei admirado os feixes de associação entre as células corticais, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Recordemos, prosseguiu o instrutor, que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, quais sejam as dos trabalhadores em fila hierárquica, na harmonia estruturada de um estado. Ele está falando aí da conjunção da matéria, né, com o pensamento, com o fluxo energético, magnético, que o espírito, que a mente comanda, né? Interação mente-corpo, né? Mente-matéria. E enumerando determinadas regiões, trecho a trecho, daquele prodigioso reino pensante, declarou: não precisaremos alongar digressões. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade na condição de espíritos libertos em que nos encontramos, mas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade perfeitamente analisáveis. E assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro do calor e do frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunhão que os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos, tanto quanto sejam as aquisições de experiências entesouradas pelo ser, que conquista a própria individualidade, passo a passo e esforço a esforço, enaltecendo pelo trabalho constante para a sublimação integral, à face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe possa oferecer. Então, basicamente, ele está colocando aqui que nosso cérebro, a nossa matéria, né, orgânica, cerebral, o sistema nervoso e tal, é como se fosse o hardware, né? E o nosso espírito é o software que faz esse hardware funcionar, né? A gente puder fazer uma analogia com um computador, né? Se o hardware não estiver funcionando direito, o software não vai conseguir se expressar, né? Se a gente tiver alguma lesão orgânica, cerebral, alguma coisa, a própria manifestação do espírito fica tolhida, né? Breve pausa surgiu espontânea. E porque Hilário e eu não ousássemos interferir, o assistente continuou: não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Considero, assim,
de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais, que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Esses recursos, que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício, junto dos homens, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo. Em muitas ocasiões, podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas, em lastimáveis processos de obsessão. É aquilo que o Alexandre estava falando, né? Aquela parte de se você de conexão, né? Se você não se educar, você vai acabar fazendo conexões aí e vai entrar em processos obsessivos aí, dolorosos aí, na maioria das vezes. Mais interpôs Hilário, judicioso. Diante de um campo cerebral tão iluminado quanto o de nossa irmã Celina, será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligências menos envolvidas? Será cabível semelhante retrocesso? Não podemos olvidar, considerou o assistente, que Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que nos encargos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Meditou um momento e filosofou bem-humorado. Numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Ou seja, a mediunidade, se a gente parar para pensar, é uma coisa que você tem que estar conquistando aquilo o tempo todo. No dia a dia. Exatamente. Você sempre vai ter que estar consciente que você tem que ter disciplina, que você tem que ter aprendizado, que você tem que procurar... Aqui ele fala da vigilância, né? Exato, uma conexão, o orar e vigiar. Independente dessa senhora que ele está citando aqui, ser uma pessoa muito equilibrada do ponto de vista mediúnico, do ponto de vista de moral, de ética, de amor fraterno, ela ainda está à mercê de quedas, porque ela ainda não é um espírito evoluído. Ela está galgando ainda os degraus, buscando esse processo. Então, todos nós, independente da nossa capacidade intelectual, moral, ainda enquanto nessa nossa necessidade de trabalhadores da última hora, estamos sujeitos ainda às quedas. Sim, por isso, a importância da vigilância diária. Senão, dentro de um panorama como esse, senhor, que de longo prazo ainda de existência carnal, ela poderá ainda ter muitos problemas. Lembrando que os espíritos que estão voltados, por exemplo, para o lado negativo, para o lado mal, eles não têm a relação da questão do tempo. Eles espreitam e vão trabalhando. Se ele vai te pegar na curva daqui 1 ano, daqui 10, daqui 20, tanto faz, mas uma hora ele vai tentar te pegar na curva. Então, se você viver 100 anos, eles vão ficar 100 anos te tentando, para ver se você cede. Então, o fato de você estar num processo já de uma certa evolução, do ponto de vista mediúnico, não quer dizer que você está livre do processo obsessivo. Eles estão ali aguardando, até o momento que você vai dar a brecha necessária. Se você vai viver 80 anos, vai ficar 80 anos sobre a mira deles. Esperando o momento ali que você... É mais ou menos fazendo uma analogia com aquela frase do Ronald Reagan, que fala assim, a democracia está sempre a uma geração de acabar. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, que se aquilo não for cultivado, se aquilo não for procurado sempre, né, ele está a um passo de terminar. Né? A mediunidade é mais ou menos isso. Se você não cuidar dela, não entender e coisa, você também, a qualquer momento, você pode entrar aí num processo obsessivo, aí num processo difícil. Né? Logo após, colocando a destra paternal sobre a fronte da médium, prosseguiu. Nossa irmã vem atravessando os seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência. Tanto quanto nós, ainda não possui plena quitação com o passado. Somos vasta legião de combatentes
em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima ou o mundo de nós mesmos, inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Né? Meu amigo, olha só, hein? Olha quem está falando, É. Aulus, né? Aulus está falando tanto quanto nós. Exatamente. Ainda não possui plena quitação do pavio. Eu estou com dó já minha, sua, que todo mundo. Exatamente. A gente está muito mais próximo desse padrão vibratório, desses que estão envolvendo a gente, do que dos espíritos um pouquinho mais adiante da gente. Né? Fazer o processo obsessivo da gente deve ser uma coisa muito fácil. Né? Acho que não precisa muito esforço para... Não precisa, não. Nós somos Se, facinho. verdade. Verdade. Se nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina a que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto. De certo, sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual. Aqui ele fala duas palavras que são assim essenciais. Né? Primeiro, disciplina, né? Que a gente não tem. E segundo, aqui, que é desânimo. A gente se desanima com muita facilidade. Né? A gente entra numa empreitada, aí começa a encontrar as dificuldades, as coisas começam a ser difíceis e tal. A gente tem uma facilidade enorme de abandonar aquilo que a gente se propôs a fazer. Né? Então, E outro pior de todos aqui chama-se vaidade. Esse pega todo mundo. Diretamente ligado ao orgulho, ao egoísmo. Né? Então, a vaidade é complicado. Então, ele coloca... Esse parágrafo aqui é importantíssimo. Né? Ele tá colocando aqui todas essas condições de queda para a gente. Né? A falta de disciplina, o desânimo, a vaidade, né? o orgulho, o egoísmo. Né? Então, isso tudo é motivo de queda para o médium. Né? Então, nesse parágrafo aqui, você vê quanto ensinamento aqui tem aqui. Né? Muitos médiuns se arrojam a prejuízo dessa ordem. Depois de ensaios promissores e começo brilhante, acreditam-se donos de recursos espirituais que não lhe pertencem ou temem. É aquilo que a gente falou. Depois de um certo ponto, você acha que aquilo já está resolvido, que o problema você não tem mais o que aprender, é onde você vai cair. Aquilo que a gente comentou um pouquinho aí atrás. Ou você acha que você é a última bolachinha do pacote. Exatamente. Aqueles médiuns que se envaidecem, principalmente esses médiuns de cura, que as pessoas começam a procurar, começam a bajular, começam a idolatrar. Né? É uma prova difícil, né? Para a pessoa não cair nesse engodo. Né? Ou temem as aflições prolongadas da marcha e reconhecem-se a inutilidade, descendo de nível moral ou conchegando-se a improdutivo repouso, porquanto retomam, inevitavelmente, a cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induziria a olvidar. E sorrindo, ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Achamos-nos na condição de solo terrestre, que não prescinde do arado protetor ou da enxada prestimosa, a fim de produzir. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha, que mais se alastra e se afirma, tanto quanto melhor é a qualidade do trato de terra em abandono. Fitando-nos de frente, como a recordar o peso das responsabilidades que nos investíamos, completou. Nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. Ou seja,
você começar a pagar uns boletinhos aí que já estão acumulados aí há bastante tempo. Então, a gente está começando a ter um pontinho de luz aí num passado aí de trevas aí que todos nós aqui nesse planeta ainda temos. Né? É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem, para que a ventania do mal não se arrase. Né? Então, aqui, como ele diz, as realizações espirituais do homem são pequeninas restes, ou seja, como se fosse uma plantinha ainda muito, vamos dizer assim, muito começando ainda, né? Uma raizinha que está acabando de sair da terra. Se ela não for cuidada... Cheio de erva daninha em volta. Está cheio de erva daninha em volta. Só que se aquilo não for cuidado, as ervas ali vão tomar conta. É por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, de vez que, contra o canal ainda frágil que se oferece, a passagem da luz, acometem as ondas pesadas de treva da ignorância, a se agitarem compactas ao nosso redor. Calou-se o assistente. Dir-se-ia que ele também agora se ligava ao campo magnético dos amigos em silêncio para o trabalho da reunião prestes a começar. Então, a gente vê aqui que a mediunidade não é uma coisa, é uma tarefa de nada fácil, né? Tarefa bem difícil. E a ligação, né? Ele bota aqui no final que a ligação ela é muito mais fácil com as trevas, né? Por quê? Porque nós somos menos luz ainda, né? Quando a gente for mais luz, aí tá tudo bem, né? Esses espíritos que já vêm preparados, né? Que vêm com missões, Divaldo Pereira, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são espíritos que já, né? Eles só vibram naquele lado. Então, para eles, E eu fico imaginando o trabalho, né, que a gente dá para os mentores, para os amigos. Quase nada. Nossa Senhora. Ele mesmo, nesse capítulo aí, quando fala do médium lá de sonambulismo, né? Quando ele se desdobrava, ele agia quase como uma criança. Eles tinham que ficar tomando conta dele ali, porque ele começava a fazer um monte de coisa, um monte de bobagem. É complicado. É uma coisa ficar atrás de bebezão, né? Agora, nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, né? Em que todas as estruturas foram modificadas, né? De trabalho, né? Como a gente tem que se manter ainda mais persistente, né? Ter mais disciplina, né? Não ter desânimo, né? Porque toda essa estrutura... Sem desânimo, sem vaidade, sem deixar se envolver numa psicosfera negativa, né? Isso tudo é muito difícil ainda para nós, né? A gente se irrita com extrema facilidade várias vezes no dia, e isso tudo é sempre a porta aberta para influenciações negativas. Então, a gente conseguir atingir um nível mental de equilíbrio para o bem é um trabalho constante, né? E o que é interessante é que do lado do mal, eles têm uma capacidade de concentração naquilo que eles desejam de fato impressionante, muito maior do que a nossa, né? Eles têm um foco naquilo que eles querem, seja numa obsessão, seja num roubo energético, seja na destruição de uma estrutura religiosa ou espiritual, é muito maior do que a nossa. Então, nós só vamos conseguir lidar realmente com o mal quando nós aprendermos a dominar as nossas inclinações negativas. E são muitas, né? Nós temos inclinações negativas para hábitos, para alimentação, para a forma de pensar, para a forma de agir, e que, se nós não aprendermos a trabalhar esse controle através aí
das existências sucessivas, e lembrando que essas existências sucessivas já estão se esgotando para todos nós realmente vamos entrar no pranto e ranger de dentro com mais intensidade. É o que ele estava falando lá naquele capítulo, aquele parágrafo que a gente falou, né? de disciplina, de perseverança. Tá? Eles têm mais do que a gente, só que para o mal, né? Eles são persistentes. Exatamente, eles têm muito mais. Eles têm foco, mais disciplina, mais disciplina foco. mental para o mal. Eles focam naquilo e aquilo eles fazem tudo focado naquela situação, né? É uma disciplina para o mal quase absurda, né? E nós não conseguimos ter essa disciplina para o bem, né? A gente não disciplina nem a alimentação. Alexandre, talvez a gente já tenha tido essa disciplina para o mal. Às vezes eu falo assim, não, hoje eu não vou comer chocolate. Não vou, quando eu vejo, eu estou sentado comendo chocolate. Eu não consigo nem controlar a minha vontade de comer chocolate. Talvez no passado a gente já tenha tido essa obstinação. Não, talvez não, disciplina. com certeza. Com certeza. Vamos aliviar um pouquinho, né? Com certeza fomos parceiros de muitos dos que estão lá ainda. É verdade. E temos muitas e muitas dívidas a resgatar entre nós, pessoais e com eles. Então, nós estamos ainda muito longe dessa possibilidade de termos aí um convívio extremamente harmonioso no meio dos fluidos cósmicos universais do amor, né? da consciência cósmica universal. Estão muito longe. Mas não é impossível de atingirmos, já que próprio Cristo falou que faremos o que ele faz e ainda mais. Então, acho que tudo é uma questão de trabalho, de determinação, de vontade, de perseverança, de serenidade, de entendimento, de estudo, e vamos galgando isso gradativamente. Eu acho que para cada existência que a gente vai fazendo cada vez menos mal para nós e para o próximo, é um degrau que a gente foi galgando. Né? E o nosso, Alexandre, os nossos inimigos, eles sempre nos encontram, né? A gente só consegue desaparecer... É o famoso rastro energético, porque a nossa vibração está muito próxima. A gente só consegue desaparecer um pouquinho quando você faz alguma coisa de bom. Aí eles conseguem não enxergar a gente. Por isso que é bom a gente estar sempre tentando fazer o bem, né? É aquela frase do Chico Xavier, né? O bem que você faz em um lugar é teu advogado em todos os lugares. Tem uma frase que é mais ou menos assim. Isso aí. Muito bom, isso aí, gente, foi bom. Aí a semana que vem a gente continua com o capítulo 4, ante o serviço. Né? Já é. Agora vai incrementar. Isso. Vai parar a gravação? Vou parar e a gente vai, depois que encerrar, a gente faz a nossa prece de encerramento aqui. Deixa eu só achar aqui onde é que está que eu paro a gravação. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui achei. Então, agora eu vou interromper a gravação e a gente dá a sequência na próxima semana com o capítulo 4, ante o serviço. Aí, uma boa noite a todos e até a próxima semana.